Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alavancagem financeira. Você já ouviu falar que uma empresa está trabalhando alavancada? Ou até no mercado financeiro as pessoas trabalham alavancadas financeiramente. E o que isso significa? Eu vou contextualizar esse tema com um exemplo de finanças pessoais, por exemplo. Então vamos acompanhar comigo. Imagina que você tenha um capital de 100 mil reais. Está lá o seu dinheiro na sua conta corrente, nos seus investimentos, enfim, você tem 100 mil reais. E aí você vê uma oportunidade de negócio. Eu coloquei aqui um exemplo, como exemplo, a compra de um imóvel por 300 mil e você vai conseguir vender esse mesmo imóvel por 350. Você teve uma grande oportunidade, mas você não tem dinheiro para isso, né? Você teria um lucro ali de 50 mil, mas você não tem 300 mil reais para comprar esse imóvel. E aí você vai perder a sua oportunidade? Não. Você vai fazer um empréstimo. Aí você vai lá, pede um empréstimo de 200 mil reais e os juros são de 2%. Então, você vai pagar nesse empréstimo 4 mil reais. E aí o que vai acontecer? Você que tinha um investimento de 100 mil reais, que você tinha 100 mil reais de patrimônio, você vai ter um lucro de 46. Por que 46? 50 da sua oportunidade de negócio e você vai ter que descontar o custo do empréstimo de 4 mil e você vai ficar com 46 mil reais. Então, você teria uma rentabilidade de 46%, porque você ganhou 46 mil e tinha só 100. Isso significa que você trabalhou alavancado. Isso faz com que a rentabilidade do seu capital próprio dê um salto bastante significativo. Claro que essa prática também é cheia de riscos, porque o seu negócio pode não dar certo. Pode ser que você não consiga vender o imóvel por 350 mil e aí você ficaria com uma dívida. Por isso, o risco de se trabalhar alavancado. Então, nós vamos ver esse conteúdo a partir de agora. Vamos lá! Vamos começar a falar de alavancagem já com um exemplo. Coloquei aqui para vocês um balanço patrimonial de uma empresa. Esse balanço patrimonial me mostra o seguinte, que a empresa tem investimentos de 100 mil reais, 30 mil reais no ativo circulante, no capital de giro dela, e 70 mil reais no ativo não circulante, imobilizado, máquinas, equipamentos. Do outro lado, como que esses 100 mil reais são financiados na empresa? 20 mil vem do passivo circulante, aquelas contas a pagar normais da empresa, salários a pagar, fornecedores, impostos. A empresa não tem dívidas bancárias, ela não tem empréstimo, ela não tem financiamento, é uma empresa que não está endividada. 80 mil vem do capital próprio, do capital dos donos, somando aqui os 100 mil reais do meu passivo total. Com isso, ela consegue ter esse resultado. Ela vende 100 mil reais dos seus produtos, dos seus serviços, tem gastos variáveis de 40 mil, uma margem de contribuição de 60, gastos fixos de 30, o resultado dela operacional é de 30 mil reais, ela paga imposto de renda aqui, estou considerando o imposto de renda de 10% do resultado, e aí ela tem um lucro líquido de 27 mil reais. 27 mil reais é o resultado final dela. E aí, qual que é o retorno que essa empresa deu? Eu vou calcular aqui com vocês dois tipos de retorno. Esse primeiro, retorno sobre os ativos, é um desempenho geral da empresa. Essa empresa, ela teve um lucro de 27 mil. Para ter um lucro de 27 mil, ela precisou investir 100 mil reais. Então, eu vou fazer uma relação do lucro líquido com o ativo total. Tudo que ela precisou para fazer com que esse negócio funcionasse e assim tivesse um lucro. Então, aqui o meu retorno sobre os ativos, 27 mil de lucro dividido por 100 mil dos ativos, eu tenho uma rentabilidade de 27% ao ano. Como que eu sei que é uma rentabilidade anual? Porque esse lucro de 27 mil eu consegui aqui durante um ano inteiro, então é uma rentabilidade anual. Porém, percebam que os proprietários, eles não investiram 100 mil reais nessa empresa. Os proprietários, eles investiram 80 mil reais, que é a parte do patrimônio líquido, que é o capital próprio, que é o capital que pertence aos proprietários, aos acionistas, aos sócios. Eles investiram 80 mil e tiveram um retorno de 27 mil reais, porque o resultado líquido, ele pertence aos proprietários. Então, a gente vai calcular nosso segundo indicador. Qual foi a rentabilidade dos proprietários? Então, aqui eu coloquei para vocês o retorno sobre o patrimônio líquido, que é a relação do lucro líquido, o que eles ganharam,
em relação ao que eles investiram, e eles investiram o patrimônio líquido. Então, eu tenho uma relação de 27 mil para 80, sendo que a rentabilidade dos proprietários, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, foi de 33,75% ao ano. Percebam que, enquanto a empresa, de um modo geral, tem um retorno de 27, a rentabilidade dos donos ela é muito maior. E nesse caso, por que ela é maior? Porque ela utiliza fontes de financiamento aqui de terceiros, mesmo sendo aquelas fontes de financiamento funcionais de uma empresa, ela utiliza fontes de financiamentos que não é dela para ter um resultado. Então, isso faz com que a rentabilidade dos donos seja maior. Agora, vamos comparar indo para outro exemplo. Eu coloquei aqui a mesma empresa. Essa empresa, a diferença entre elas é que, ao invés de ela ser financiada completamente com capital próprio, eu vou supor aqui que ela não tinha os 80 mil reais para ser constituída, para ser formada, enfim, ela precisou de um financiamento bancário. Então, os donos tinham só 40 mil e os outros 40 mil tiveram que vir de um financiamento, ok? Como que ficaria? Esse financiamento aqui tem um juro de 20% ao ano, estou considerando esse valor. Todo financiamento, todo empréstimo tem um custo, né? O custo do capital. Como que ficaria essa empresa? Primeiro, ela geraria as mesmas receitas, 100 mil reais. Por quê, gente? As vendas, elas não têm uma relação sobre as escolhas das minhas fontes de financiamento. Nenhum cliente vai comprar mais ou comprar menos porque a empresa tem dívidas ou não tem. Não é uma relação direta. Então, a empresa ela continua com as mesmas vendas, com os mesmos gastos variáveis, a mesma margem de contribuição, gastos fixos e o resultado de 30 mil. Porém, agora, como ela tem dívidas de 40 mil, ela vai pagar juros, né? A gente tem que acrescentar isso na DRE, o juro de 8 mil reais, já que eu estou considerando que esse financiamento tem um custo de 20 mil reais. Dei uma exagerada aqui para a gente ver as diferenças. Então, eu vou descontar esses juros de 8 mil reais e vou ter um resultado antes dos tributos de 22. 30 mil menos 8, 22 mil. Pago meus 10% de imposto de renda, 10% de 22 é 2.200 e tenho um resultado líquido de 19.800 reais. Antes de calcular os nossos novos indicadores, vamos falar um pouco sobre os efeitos dessas dívidas numa empresa, né? E a primeira delas é a economia no imposto de renda no valor de 800 reais. Lembram que antes, quando a empresa tinha 80 mil, ela era praticamente financiada com capital próprio, ela pagava um imposto de renda de 3 mil reais. Quando eu insiro essa dívida e, consequentemente, esse juro aqui de 8 mil, eu diminuo o meu lucro, consequentemente, diminuo o que eu preciso pagar de imposto de renda no valor de 800 reais. Então, eu poderia analisar gerencialmente qual realmente é o custo do meu financiamento, né? Eu tenho um custo aqui de financiamento de 8 mil reais, mas como eu tenho uma economia de 800 no imposto de renda, eu posso dizer que gerencialmente o meu custo real é de 7.200 reais. Então, se eu tenho um custo de 7.200 reais e eu emprestei 40 mil, se eu fizer essa relação, isso significa que ao invés de eu considerar o custo do meu financiamento de 20% ao ano, ele realmente vai custar 18%. Por quê? Porque eu tive uma economia no meu imposto de renda. E agora, o que vai acontecer com os meus indicadores? Vamos ver. Primeiro, eu tenho aqui o meu retorno sobre os ativos, né? O resultado líquido que eu adquiri, o meu lucro líquido, dividido pelo meu ativo total. Agora, a empresa tem um resultado menor, claro, ela está pagando juros, ela tem menos lucro, né? Todo o gasto maior, inclusive com juros, diminui o seu lucro. Por isso que a gente precisa pensar bem na hora de fazer empréstimos e financiamentos. Mas eu tenho aqui um lucro de 19.800, precisei de um investimento de 100 mil para conseguir esse lucro, então eu tenho um retorno da empresa, de um modo geral, meu retorno sobre os ativos, de 19,80% ao ano. E a rentabilidade dos donos? Vamos ver. O meu resultado líquido dividido agora pelo meu patrimônio líquido. Os sócios só investiram 40 mil, eles não investiram mais 80, eles pegaram aquele dinheiro emprestado e pagaram 8 mil de juros, lembram? Então, eu tenho um lucro de 19.800 e só investi 40 mil. Então, a minha rentabilidade, a rentabilidade dos proprietários, é de 49,50% ao ano. Uma rentabilidade nada mal.
Por quê? Porque eles utilizaram as dívidas para financiar a sua atividade e alavancaram os ganhos do seu capital próprio. Agora eu vou colocar aqui para vocês um outro exemplo. Vamos imaginar agora a empresa com essa estrutura de capital aqui, ó. Eles tinham um capital de 40 mil, vou continuar com os 40, mas eles não financiaram só mais 40 mil, eles financiaram muito mais, eles financiaram 120 mil, eles se endividaram bastante com o propósito de quê? De investir mais no imobilizado da empresa. Percebam que eu aumentei aqui também, né? Todo aumento de financiamento precisa ter um investimento correspondente. Então, eles foram lá, pediram mais dinheiro emprestado, eles tinham um crédito disponível e investiram na empresa. Quando algum investidor faz isso com uma empresa, ele tem um propósito de fazer com que seus negócios aumentem. Então, aqui, as vendas, a expectativa é que a venda aumente, né? Antes era de 100 mil reais, aumentei aqui para 150 mil reais. Os gastos variáveis, eles vão aumentar também. A minha nova margem de contribuição é de 90, os gastos fixos, eles não se alterariam, e eu teria um resultado aqui, ó, de 60 mil reais. Porém, eu vou pagar juros desses 120 mil. E eu falei que os juros eram de 20% anuais, 20% dá 24 mil em juros. Então, eu tenho um resultado antes dos tributos de 36, pago meu imposto de renda de 10%, que eu estou considerando aqui, e tenho um resultado líquido de R$ 32.400. Agora, os indicadores. O retorno sobre os ativos, 18% ao ano. E o retorno dos proprietários? Eles agora ganham R$ 32.400 com um investimento próprio de 40%. O retorno deles é de 81%. Aqui dei uma exagerada para vocês verem o poder da alavancagem financeira. Imagina quem ganha 81% hoje em dia, né, com as taxas de juros tão baixas. Esse é o poder da alavancagem financeira. Você conseguir retornos muito maiores utilizando o capital de terceiros, utilizando as suas dívidas. E aí, gente, com isso, nós podemos calcular agora o grau de alavancagem financeira de uma empresa, ou seja, o quanto ela está endividada e qual é esse grau. Como que eu calculo o grau de alavancagem financeira? É o retorno do patrimônio líquido dividido pelo retorno dos ativos. Então, considerando esse último exemplo que nós fizemos, eu teria aqui um retorno do patrimônio líquido de 81%. E o retorno dos ativos é de 18%, sendo que o meu grau de alavancagem é 4,5%. O que significa esses 4,5%? Que os proprietários têm um retorno 4,5 vezes maior do que o retorno da empresa em função das dívidas. A explicação desse retorno maior dos proprietários em relação à empresa é pela existência de dívidas. Mas, como em finanças nem tudo são flores, né? Qual é o problema da alavancagem financeira? Ela pode ser uma coisa muito boa, pode alavancar os seus negócios, mas também ela pode ser uma coisa muito ruim se mal utilizada. Vamos pegar aqui o último exemplo que eu dei para vocês, que a empresa fez um financiamento de 120 mil, investiu mais nela mesma para conseguir maiores receitas, maiores vendas, para aumentar o seu negócio. Só que não foi isso que aconteceu. Entramos numa crise, ela perdeu vendas, não dava para prever isso, e a receita, ao invés de aumentar para 150, ela diminuiu para 50 mil, era de 100 normal, né? E aí ela teve aqui uma redução na receita de 50 mil reais. Quando uma empresa tem uma redução na receita, ela também reduz os seus gastos variáveis. Aí ela tem uma margem de contribuição aqui de 30, paga os gastos fixos delas, que não vão se alterar, aluguel e todos os outros gastos que ela tem. Então, ela teria um resultado de 0. Só que agora ela precisa pagar 24 mil reais de juros, né? Isso que eu não estou falando nem ainda da devolução do principal, eu só estou falando da devolução dos juros. Ela vai devolver 24 mil, ela tem esse gasto. Então, ela tem um prejuízo aqui de 24 mil reais. Não vai pagar imposto de renda, porque uma empresa, quando tem prejuízo, não paga imposto de renda, se ela é tributada pelo resultado. E o resultado líquido aqui, ó, menos um prejuízo de 24 mil. Como ficariam os nossos indicadores financeiros nesse caso? O retorno sobre os ativos, eu teria aqui meu prejuízo, eu tive um prejuízo de 24 mil, e a empresa tem um ativo, tem um investimento nela de 180,
eu teria aqui uma rentabilidade negativa, eu teria perdido 13,33% do meu investimento. E os donos, como ficariam os indicadores deles, né? Coloquei aqui para vocês. O prejuízo, o resultado líquido, um prejuízo de 24, e eles investiram 40 mil, ou seja, eles perderam 60% do seu capital. Enquanto a empresa perdeu só 13,33, eles perderam 60%. Tá aí o risco de trabalhar alavancado, porque se as coisas não acontecerem conforme o que você previa, você fica com uma dívida com pagamento de juros e isso vai fazer com que você perca uma parte muito significativa do seu capital. Aí o risco da alavancagem financeira. Eles perderam 4,5 vezes mais do que a empresa. E aí a alavancagem, ela nos dá aquele conceito bem básico de finanças, né? O risco em relação ao retorno. Quando você investe numa empresa alavancada ou quando você trabalha alavancado, você tem uma oportunidade de ter retornos bastante significativos, porém o seu risco é tão grande quanto. Você precisa aprender a analisar o seu cenário para saber se o retorno que você pode ganhar compensa todo o risco que você está assumindo. Isso acontece muito nas empresas e também acontece muito no mercado financeiro, onde as pessoas também trabalham alavancadas para ganhar mais retorno sobre o seu investimento. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!